Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vim trazer 5 dicas para te poder comprar com inteligência. Todos nós somos pegos de surpresa por coisas que acontecem no dia a dia e fazem com que a gente precise sair correndo para comprar alguma coisa, não é verdade? Essa semana aconteceu comigo. Eu caí da escada, tropecei, derrubei meu note e aí tu imagina a dor de cabeça. Até porque eu utilizo o meu note para trabalhar. Mas quando acontece da gente ter que sair correndo para comprar um notebook porque precisa para trabalhar, ou a máquina de lavar roupa, ou o fogão, ou a geladeira, que são coisas que têm um valor agregado maior e que a gente não pode ficar sem, porque eles fazem com que garanta o nosso conforto, que principalmente faça com que o nosso dia a dia fique mais prático, ou para a gente seja uma ferramenta de trabalho, como eu estou dizendo para vocês que aconteceu em relação ao meu note. Quando a gente precisa comprar, a gente acha que a gente trabalha com a razão, mas não é, a gente trabalha com a emoção. E nesse caso, a gente precisa controlar muito a ansiedade, porque senão a gente acaba fazendo besteira. Então eu quero pontuar 5 coisas que são importantes vocês levar em consideração na hora que tiver que comprar um bem que tem um valor maior agregado. Algumas coisas que a gente precisa fazer para que a gente possa fazer isso de uma forma tranquila, que possa comprar um item que se encaixe dentro da nossa realidade, seja da nossa realidade financeira ou mesmo da nossa necessidade. A gente precisa avaliar o que a gente vai comprar, se ele está dentro da nossa necessidade. E aí, uma coisa chamada custo-benefício a gente precisa avaliar com muito cuidado, tá? Então, uma primeira dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: segura a ansiedade, trabalha com a razão e não deixa a emoção te pegar, tá? Porque assim, ó, eu tenho que comprar um notebook. Imagina que eu vou para a internet e eu vejo um monte de notebooks lá, aqueles super modernos que tem um monte de capacidade, enfim. Mas será que aquilo realmente é necessário para a atividade que eu desempenho? E quando tu for comprar alguma coisa que seja técnica, no caso do notebook, peça ajuda para um amigo que conheça essa área, porque às vezes tu pode encontrar máquinas que têm a mesma característica com até mais de 2.000 de diferença no valor, principalmente por causa da marca que a gente está comprando. E às vezes aquela marca que é top de mercado não quer dizer que ela seja tão boa assim. Então isso é muito importante. Como eu sou analista de sistema, tenho uma empresa de TI, não é o meu caso, eu consigo avaliar e consigo pontuar exatamente qual é a máquina que é melhor para a atividade que eu desempenho. Então tu precisa ficar muito atento com isso. Então presta atenção, a primeira dica é: haja com a razão e não com a emoção. Não queira comprar uma super máquina super poderosa, que daqui a pouco tu vai utilizar 20, 30% do recurso desta máquina e tu não tem a necessidade de investir tanto neste bem. Aí tu pode guardar esse dinheiro para fazer outras coisas que sejam mais interessantes, tá ok? A segunda dica que eu tenho para vocês é a seguinte, ó: pesquisa na internet. Eu compro tudo pela internet. As pessoas dizem que não é seguro comprar pela internet. Eu já cheguei a comprar até papel higiênico pela internet, até sabão em pó eu já comprei pela internet, vocês podem acreditar. Às vezes eu ando passeando num sites e eu vejo que tem umas super promoções e eu acabo comprando na internet. E eles entregam tudo na minha casa e eu nunca tive problema. Eu já comprei televisão. Bom, televisão eu acho que eu já comprei mais de 10 televisões na internet. Eu já comprei televisão, já comprei geladeira, já comprei fogão, computador, eu não sei quantos notes eu já comprei pela internet. Então, os meus filhos, eles costumam comprar bastante coisa, bastante roupa na internet também. Mas qual é o nosso hábito? O que a gente faz? Primeiro a gente usa aqueles sites que tem de pesquisa de preço, que eles fazem a comparação, e eles são ótimos para isso. Eu gosto muito do Zoom, então lá no Zoom tu coloca, por exemplo, o notebook e aí ele vai te dando as características, tu vai selecionando aquilo que tu tá procurando, por exemplo, o processador, o quanto de memória que tu quer, e aí ele vai filtrando e vai te mostrando do menor ao maior preço
e quais são as lojas que tu tem. E uma coisa que é legal, que algumas lojas oferecem, é que, por exemplo, assim, tu pode comprar na internet com o preço da internet, com a condição de pagamento da internet, que às vezes é muito melhor que na própria loja, porque a internet ela te oferece maiores opções de pagamento, principalmente porque ela não tem a questão da logística, ela não tem todos os funcionários, então não tem toda aquela logística que uma loja precisa ter. Então tu consegue comprar na internet por preços bem mais acessíveis. E tem algumas lojas, como eu estava dizendo, que tu consegue comprar na internet e retirar na loja, tipo as lojas Colombo, a Magazine Luiza, entre outras lojas. Então assim, ó, a primeira coisa que eu faço, eu vou para a internet. Eu vou para a internet, eu pesquiso, eu vejo, eu coloco as características do bem que eu estou procurando, que no caso aqui eu estou citando para vocês que é o meu computador, que eu vou ter que comprar um outro novo, né? E aí ele vai me dizer quais são as lojas que tem, qual é o menor preço que tem, e aí eu vou conseguir avaliar a questão de frete, de prazo de entrega e principalmente a forma de pagamento. Então isso é muito importante. Antes de tu sair correndo e ir para o shopping, pesquisa na internet, porque quando tu chegar no shopping, aí tu já vai ter algumas referências de preço, de modelo, de marca, e tu vai conseguir discutir com o vendedor, tu vai conseguir argumentar com o vendedor, sem necessariamente comprar a primeira coisa que ele queira te empurrar. Por mais que ele diga que está na promoção, que está com preço ótimo, aquela coisa toda, tu tem esta referência para poder discutir com ele, tá? Uma coisa interessante que eu faço é o seguinte, ó, eu olho as referências do bem que eu preciso comprar na internet e eu vou até o shopping muitas vezes para poder ver o bem fisicamente, para poder ver, porque às vezes uma coisa é uma foto que a gente vê na internet, a outra coisa é a gente poder ver se aquilo realmente é o que a gente está procurando. Os meus guris, eles compram muito tênis pela internet, então muito tênis, chuteira, então o que eles fazem? Eu já ensinei eles procuram no Zoom ou procuram no Buscapé e outras ferramentas que a gente tem de busca, que é só procurar no Google. E aí, quando eles encontram o modelo que eles querem, a gente vai até o shopping, eles experimentam, por exemplo, se o número 38 é realmente o número que vai caber, que não vai ficar muito apertado, eles olham a cor, a tonalidade, eles experimentam para ver se realmente vai ficar legal. E aí, se a gente não consegue negociar com o vendedor o preço que a gente viu na internet, a gente volta para casa, entra no site, compra e dali a 4 dias a mercadoria está chegando na nossa casa. Então, isso é comprar com inteligência, é segurar a emoção, usar a razão para te poder ponderar essas coisas que são muito importantes na hora que tu vai comprar alguma coisa. Outra coisa muito importante que a gente tem que pensar o seguinte: será que vale a pena eu comprar ou eu consertar? Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito dessa história de consertar, porque normalmente os consertos eles têm assim 3 meses de garantia e dependendo do bem que eu estou consertando, por exemplo, já aconteceu isso com máquina de lavar roupa, por exemplo, ele tem 3 meses, então às vezes eu gasto, por exemplo, 600, 700 e aí eu tenho 3 meses de garantia e aí uma máquina nova custa 1.200, então para mim, na minha conta, eu muitas vezes acho que é melhor eu pegar e comprar um novo. Por quê? Porque, vamos supor, se eu estou falando de um bem que custa R$1.000, R$1.200, eu consigo pagar em 10 vezes de 120, e aí eu já tenho um bem novo e tenho 1 ano de garantia, então eu me sinto mais segura e acho que esta minha decisão é a mais inteligente. Mas nem sempre assim. Às vezes, por exemplo, tu tem que consertar o teu carro, né? Tu não vai muitas vezes comprar um carro novo porque o carro estragou. Ou o próprio computador, dependendo da configuração que tu tens do computador, se ela é uma máquina boa, se ela tem pouco tempo de uso, e eu digo pouco tempo de uso, é 1 ano, 1 ano e meio, e é uma máquina que tem uma boa configuração e ela está atendendo a tua necessidade, às vezes vale a pena tu gastar 500, 600 reais se o bem que tu vai comprar custa 3.000, custa 3.500 reais. Então, avaliar, fazer os orçamentos antes, ponderar, colocar na balança o quanto custa um novo,
como é que eu vou pagar este novo, quanto custa o conserto, para te poder avaliar se vale a pena realmente tu fazer isso. E aí a gente tem que dar um jeito. Eu já passei a mão no Note de um dos meus filhos e disse para eles que o Note vai ficar comigo durante uma semana, que é o tempo, por exemplo, que o meu vai para o conserto, tá? Então a gente acha alternativas, aí age principalmente com a razão, com a inteligência, para que o nosso bolso não seja tão lesado e a gente possa gastar menos e possa ter um benefício maior. Outra coisa, se tu vai comprar o bem novo e tu vai pagar no cartão de crédito, uma coisa muito importante é tu conhecer a data de corte do teu cartão de crédito. Por exemplo, um dos meus cartões, ele vence no dia 20, então eu sei que a data de corte dele é no dia 9. Tudo que eu comprar antes do dia 9, obrigatoriamente eu vou pagar dentro daquele próprio mês, dentro do mês corrente. Então eu seguro muitas vezes, e eu uso muito esse ditado aqui em casa, eu só posso comprar depois do dia X. Eles já sabem, porque se eu comprar, às vezes é questão de 2, 3 dias para eu esperar, eu só vou pagar daqui a 40 dias, por exemplo. Então tu conhecer a data de corte do teu cartão de crédito é uma coisa muito importante. Outra coisa importante para te avaliar é o seguinte: vou pagar à vista ou vou pagar parcelado? Depende. Se tu tens o dinheiro e tu pode pagar à vista, eu sugiro que tu pague à vista, porque tu não precisa ficar te preocupando com a parcela que vai vir e que vai somando com outras despesas que tu já vem fazendo no cartão. E aí isso vai fazendo que vai somando uma bola de neve, e a cada mês que passe, a tua fatura ela fica com um valor cada vez maior. Mas, como eu, por exemplo, eu tenho renda passiva. Hoje, 80%, 70% da minha renda, ela é renda passiva, ou seja, eu recebo todo mês eu trabalhando ou não. Então eu sei, eu tenho certeza que eu vou ter dinheiro, independente do volume de trabalho que eu tiver durante aquele mês. Então, no meu caso, muitas vezes, se eu não consigo negociar um preço à vista diferente de um preço a prazo, porque muitas vezes a loja diz, não, em 10 vezes é o mesmo preço, ou à vista é o mesmo preço, eu acabo pagando parcelado. Mas por quê? Porque eu tenho renda certa, eu tenho renda passiva, eu tenho controle financeiro, eu tenho um sistema que me diz quanto que vai vir a fatura do meu cartão no mês que vem. Então, eu tenho controle financeiro. Eu posso fazer isso com segurança, porque eu trabalho muito mais com a minha razão do que com a minha emoção. Agora, se tu não tem controle financeiro, se tu não tem renda certa e tu não sabe quanto é que vai vir a fatura do mês que vem e tu tem dinheiro para pagar à vista, aí neste caso eu sugiro que tu pague à vista, porque senão tu vai ter um volume, vai aumentar a fatura do cartão de crédito e daqui a pouco tu pode te enrolar lá na frente para poder pagar isso. Certo? Essas foram as minhas dicas. Eu espero que na próxima vez que tu vai fazer uma compra, tu possa assistir esse vídeo, que tu possa compartilhar com as pessoas e possam ajudar com que elas vão desenvolvendo inteligência financeira e vão aprendendo a gastar com sabedoria. Certo? Um abraço!